Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, rendas complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei fazer agora uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual. @AIG 1-318-37-300. Eu peço também ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos da União dos Guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Glórias ao nosso Senhor. Hoje vamos dar início
ao sorteio. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo. Gente, né? Hoje o rebanho de número ímpar 19 e de número par 20. Vamos de cara aí. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: a visão de um cesto de frutos. Do 1º ao 4º versículo. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicação, os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos. Respostas a perguntas acerca do casamento. Do 1º ao 4º versículo. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e rebanho de número 4 par. Livro de Esther, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos. Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, do 1º ao 4º versículo. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei.
O rei estava assentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: qual é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 4 do livro de Juízes. Capítulo 4 do livro de Juízes contém 24 versículos. A servidão sob Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 90 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e de número 16 par. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos. O jejum que não agrada ao Senhor Deus, do 1º ao 4º versículo. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezé e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram ao sacerdote que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como tem feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora, irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio, eu vou sortear agora
uma das mais de 40 ofertas. Oferta de número 34. Oferta de número 34. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 34. Santo é você que crê no Senhor Jesus o Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crê no Senhor Jesus o Cristo é um santo ou uma santa. Atenção que as imagens de esculturas não, mas você é sim um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer a nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você crê no Senhor Jesus, não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. O livro é Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel contém 21 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. A visão de Daniel no rio Tigre, do 1º ao 4º versículo. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas manjar desejável, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos.
Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu precursor, do 1º ao 4º versículo. Pois eis que vem o dia e arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Herobe, para todo o Israel, e a saber, estatuto e juízes. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 3 do livro de 1 Reis. Capítulo 3 do livro de 1 Reis contém 28 versículos. Salomão casa com a filha de Faraó, do 1º ao 4º versículo. Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por sua mulher a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aquele dia ainda não se tinha edificado a casa do nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Glórias ao nosso Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, do 1º ao 4º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Vamos agora ao último rebanho.
Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Oséias. Capítulo 8 do livro de Oséias contém 14 versículos. O castigo está próximo, do 1º ao 4º versículo. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não na minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 6. Oferta de número 6. E lembrando, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 6. Nossa sexta oferta envolve as 6 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais, @melhofertadim, @as_ sem ovelhas, @a igreja e os dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos agora, e lembrando a todos vocês, que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentaliza o número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Escolha aí, mentalize o número de 1 a 20. Vamos dar início ao sorteio dos livros. Gratidão pela presença, seja sempre bem-vinda. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos.
Vamos ao sorteio do livro de 2 Samuel. Capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Capítulo 12 do livro de 2 Samuel contém 31 versículos. Natã repreende a Davi, do 1º ao 4º versículo. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em casa sua crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar e interagir com esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito do Senhor Jesus, o Cristo, esteja falando ao seu coração no final desta live. Capítulo de número 7 do livro de Jó. Capítulo de número 7 do livro de Jó contém 21 versículos. Jó, contente com Deus. Do 1º ao 4º versículo. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os dias de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me resolver na cama até a alva. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos ao sorteio do livro de Apocalipse. Capítulo 9 do livro de Apocalipse. Capítulo 9 do livro de Apocalipse contém 21 versículos, que diz assim: a 5ª trombeta, do 1º ao 4º versículo. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causarem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 32 do livro de Números. Capítulo 32 do livro de Números contém 42 versículos. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia, do 1º ao 4º versículo. Os filhos de Ruben e os filhos de Gate tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nirra, Esbom, Elealé, Sebam, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel contém 58 versículos, que diz assim: o desafio de Golias, do 1º ao 4º versículo. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas do outro monte da banda Daquém, e entre eles o vale. Então saiu ao arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Glórias ao nosso Senhor. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 29. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Oferta de número 29. Mostre para nós, das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada, os princípios de santificação das 4 atividades que são o amor, amar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria. Cada uma delas tem princípios de santificação. E após você ou quem você trouxer para nós que nos mostrar na Bíblia Sagrada quais são os princípios, nós iremos te examinar. E você ou quem você trouxer para nós não estiver adulterando nenhum dos princípios, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. E lembrando para todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica e
Eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor, dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo. Contém 25 versículos, que diz assim: comunicações pessoais, saudações e bênção, do 21º ao 24º versículo. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Contém 20 versículos. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características, do 3º ao 6º versículo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para adomestrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas causas, perderam-se em loquacidade frívola. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 20 versículos, que diz assim: proceder, capítulo 2, contém 20 versículos. Proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, do 1º ao 4º versículo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa
estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é o vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Senhor Deus, para vos anunciar o evangelho do Senhor Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados pelo Senhor Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agradecemos aos homens, e sim ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Vamos a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Paulo, perante Festo, apela para César, do 1º ao 4º versículo. Tendo, pois, Festo assumido o governo na província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu-lhe achar-se Paulo detido em Cesárea, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro. Livro de 2 Crônicas, 36 versículos. Capítulos, perdão. 2 Crônica, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas contém 35 versículos. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe, do 1º ao 4º versículo. Depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. Primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A 4ª fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita.
pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aos sorteios dos 20 números. Mentaliza aí um número para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 4. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 10. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 3. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 8. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Jó, capítulo 7. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 9. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Números, capítulo 32. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 14, Vanessa. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Timóteo. Capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Atos, capítulo 25. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações finais. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias de você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará descrito no vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil,
clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao meu glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos e aguardo vocês na próxima live.